Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai conversar sobre nódulo de mama, BIRADS. O BIRADS é uma classificação que aparece nos exames de mama. Por exemplo, assim, você faz uma mamografia, você faz um ultrassom de mama ou outros exames que são relacionados com a mama e aparece lá um númerozinho atrás da sigla BIRADS, certo? Então, você vai ter lá BIRADS mais um número. Bom, hoje nesse vídeo a gente vai estar justamente vendo o que isso significa. Bom, essa classificação é uma classificação que o que acontece assim, ó. Os médicos se reuniram, certo? E eles criaram uma classificação para as lesões em mama. Por que isso? Essa classificação ela é útil porque ela é utilizada da mesma forma no mundo inteiro. Então não importa onde você estiver, você faz um exame de mama, as lesões encontradas elas vão ser classificadas dentro desse tipo de classificação que se chama BIRADS. E aí o que acontece? Isso facilita a vida dos médicos porque qualquer médico em qualquer lugar, quando pegar o resultado do exame, ele vai estar lá olhando o exame e ele vai ver justamente as lesões que apareceram e já está dentro de um critério de classificação, dentro daquele númerozinho, e isso facilita já que tipo de atitude ele vai ter que tomar baseado no critério de classificação que foi ali demonstrado, certo? Outra coisa, esse critério de classificação ele envolve determinados níveis de lesão. Mas esse vídeo aqui, a gente não está fazendo com o objetivo de fazer um diagnóstico, por exemplo, do seu problema. Então você fez um exame de mama, lá apareceu justamente essa sigla, BIRADS mais um número, e aí, com as informações que você vai obter nesse vídeo, você não pode já estar tirando conclusões de que este é o seu diagnóstico. Por quê? O nosso vídeo tem simplesmente como mera função informar e explicar o que significa cada um daqueles numerozinhos dentro desse tipo de classificação de lesões de mama. Somente isso. Até porque a gente sabe que o exame, tanto a mamografia como o ultrassom, ele é um exame preliminar. Ele não é um exame que finaliza o diagnóstico. Se determinadas lesões aparecerem, nada precisa ser feito, só um acompanhamento periódico. Determinadas lesões, sim, outras atitudes vão precisar ser feitas, como, por exemplo, novos exames de estadiamento, biópsia e assim por diante. Ou seja, o que você vai aprender nesse vídeo, você não pode de maneira nenhuma estar utilizando para fechar o seu diagnóstico e acreditar que você tem um diagnóstico fechado, por exemplo, de uma lesão que você acredita que seja um tumor, tá? Um câncer maligno, por exemplo. Tá? Então, assim, o conteúdo aqui é meramente informativo e ele não vai de maneira nenhuma fechar o seu diagnóstico. Você precisa levar o seu exame ao médico e aí o médico vai tomar outras atitudes, continuar a investigação e aí sim fechar o seu diagnóstico, tá bom? Então vamos lá. Na classificação a gente vai basicamente do BIRADS do 0 ao 4, tá? Então o que acontece? Quando aparece o 0, então BIRADS 0, o que significa? BIRADS 0, ele sai da classificação, porque na verdade a classificação ela vai do 1 ao 4, certo? Então, mas por que aparece o 0? O 0 aparece quando o médico não consegue classificar, ou seja, algum problema houve durante a realização do exame que ele não pode avaliar, na verdade, se o seu caso é o número 1, 2, 3 ou 4. Então o médico põe como 0. 0 significa o quê? Precisa ser reavaliado, provavelmente com outro método de imagem ou outros exames. Mas aí, de novo, é o seu médico que vai decidir o que fazer. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você faz uma mamografia e você é uma paciente jovem que nunca amamentou. Ou seja,
você tem o que a gente chama de mama densa. E uma mamografia com a mama muito densa, as lesões muitas vezes elas podem não aparecer, ou seja, o médico não consegue fazer uma avaliação, então você entra dentro do critério 0, onde o médico não conseguiu fazer a avaliação correta do seu caso, certo? BIRADS 1. Quando aparece o número 1, isso significa o quê? Que é um exame onde nenhum tipo de alteração foi encontrada, tá? Não tem alterações malignas e também não tem alterações benignas, ou seja, não foi encontrado nenhum tipo de alteração. É um exame normal? Não, tá? Esqueça essa palavra normal. A gente não deve nunca, jamais utilizar a palavra normal em medicina, porque é muito difícil a gente dizer, em se tratando do ser humano, o que é normal e o que é anormal. Então esqueça uma palavra normal. É uma palavra que a gente tem que evitar em medicina. Ou seja, BIRADS 1 significa o quê? Um exame onde o médico que avaliou o seu exame, ele não encontrou nenhum tipo de lesão, tá bom? BIRADS 2. No caso do 2, o médico encontrou algum tipo de lesão, mas essa lesão ela tem um aspecto provavelmente benigno, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aqui a gente já entra dentro de um escopo, né, onde já existe a classificação das lesões num determinado nível que vai do mais benigno até o mais maligno. Inclusive no número 1, eu até estava esquecendo, a gente até pode ter lesões, mas as lesões que se aparecerem com o número 1, elas são lesões onde o médico tem 100% de certeza que é benigno, tá? Voltando ao número 2, então no número 2, o aspecto das lesões no exame que você fez, independente de qual exame você fez, eles são lesões que estão presentes, ou seja, existem lesões que podem ser nódulos ou outros tipos de lesões que tem ali na avaliação do médico nenhum grau de compatibilidade com alguma malignidade, ou seja, é provavelmente benigno, tá? Pode ser um nódulozinho benigno, pode ser um cisto simples, podem ser outras lesões onde não existe nenhum sinal, nenhum critério de avaliação onde o médico possa considerar que existe a possibilidade de ser câncer. Mas, de novo, o BIRADS 2 diz o quê? Lesão provavelmente benigna, ou seja, ele também não afirma com 100% de certeza, ele simplesmente analisa o que está sendo visto ali e a critério médico precisa mais algum tipo de investigação? Na maioria das vezes não. Geralmente o que se faz nesses casos? Você faz um acompanhamento regular e dependendo do tipo de lesão você precisa fazer um acompanhamento com um período de tempo menor do que o habitual que normalmente se prescreve para uma paciente que não tem nenhuma lesão. Então quando as lesões são provavelmente benignas, talvez essa seja uma atitude bastante plausível frente a esse tipo de lesão e diagnóstico que apareceu ali nos exames de imagem da mama, tá bom? Vamos agora para o número 3, tá? Quando aparece lá no seu exame, BIRADS 3. Bom, esse tipo de lesão, ele já passa do provavelmente benigno para o provavelmente maligno, ou seja, aqui sim, aqui aparecem níveis e graus de alterações em nódulos, massas, tumores, cistos, que acendem a luz amarela para um tipo de lesão que pode estar presente um tumor maligno, tá? Ou seja, um câncer, certo? Mas aqui ainda o médico que avaliou, ele tem um critério de dúvida ainda muito grande. Por quê? Porque ele põe como BIRADS 3, né? BIRADS, né? Tem gente que chama BIRADS, mas é BIRADS, né? BIRADS 3, então significa o quê? Que é uma lesão que tem características que podem ser malignas, tá? Então ele põe como 3, provavelmente maligno.
Nestes casos, o que acontece? Precisa de um pouquinho de urgência, né? Leve o seu exame para o médico o mais rápido possível e ele vai ter que fazer uma investigação adicional baseado no tipo de lesão que apareceu ali, para que realmente tire essa dúvida se é realmente algo preocupante, que é realmente algo maligno, ou se não. O exame, muitas vezes, como ele não é 100% conclusivo, ele pode dar o número 3, mas durante a investigação a gente descobre, na verdade, que não era o número 3. Ou seja, as lesões não eram malignas, elas eram benignas. Por isso que o número 3 é provavelmente maligno, certo? O último quadro é o 4, certo? E aí a gente tem o BIRADS 4. BIRADS 4 significa o quê? Significa que é uma lesão com características onde o médico já coloca como malignas propriamente dita. Ou seja, esse tipo de lesão, não há muita dúvida de que a lesão ali presente é uma lesão que pode realmente ser um câncer, tá? Esse tipo de quadro, quando aparece, tá, o BIRADS 4, você tem que pegar esse exame, levar o mais rápido possível, o ideal é imediatamente ao médico, tá? O médico que solicitou o exame, e ele vai tomar providências que têm que ser imediatas no sentido de encaminhar você para uma investigação muito mais completa para realmente fazer uma análise correta do quadro, um estadiamento do quadro. Muitos outros exames vão ser necessários nesse nível de lesão para que o médico realmente possa fechar o diagnóstico de uma análise daquilo que precisa ser feito, certo? Então, recapitulando, 0, o médico não conseguiu fazer a análise, tá? O número 1 são ou não tem lesão ou são lesões totalmente benignas. O número 2 são lesões provavelmente benignas. O número 3 são lesões provavelmente malignas, e no caso do 4, o médico já tem um certo grau de certeza. O tipo de lesão que apareceu é uma lesão que tem características de malignidade, tá bom? Mas, voltando àquilo que eu disse, o nosso intuito aqui é meramente informativo e ilustrativo. Você não pode utilizar as informações aqui contidas para fechar um diagnóstico, tá? Porque a única pessoa que pode realmente fazer um diagnóstico é o médico durante a consulta médica, tá bom? Espero que você tenha compreendido, espero que este vídeo tenha realmente te ajudado e elucidado as suas dúvidas. Se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.